Imagine uma grande biblioteca. Ela não tem apenas um livro, mas 66. Cada um com sua própria história, seu próprio estilo e seus próprios personagens. Alguns são livros de história, cheios de reis e batalhas. Outros são livros de poesia, com canções que tocam a alma. Alguns são cartas escritas por amigos para encorajar uns aos outros. Essa grande biblioteca é a Bíblia. É uma coleção de escritos sagrados, dividida em duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Juntos, eles contam uma única e grandiosa história, a história do amor de Deus pela humanidade. O Antigo Testamento começa com a criação do mundo, a promessa a Abraão, a escravidão no Egito e a libertação por Moisés. Eles recebem as leis de Deus e caminham pelo deserto por 40 anos, cheios de aventuras, dificuldades e milagres. Cada livro nos prepara para o que vem a seguir, construindo a base para a história mais importante de todas. A Bíblia é uma biblioteca de histórias sobre pessoas reais, como nós. E no meio de todas essas histórias, encontramos Deus, paciente, que nunca desiste do seu povo. O livro de Juízes é um exemplo perfeito disso. Ele nos mostra o que acontece quando as pessoas esquecem de Deus, mas também que Deus nunca se esquece delas. Se a Bíblia é uma biblioteca, cada livro tem seu lugar certo na estante. Para encontrar Juízes, começamos com os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O próximo livro é Josué, o líder que guiou o povo para conquistar a terra. Depois que Josué morre, a história continua. É aí que encontramos o livro de Juízes. Ele é o 7º livro da Bíblia. Pense nele como o segundo tempo de um jogo importante. No primeiro tempo, tudo ia bem. No segundo, as coisas desandam. O livro de Juízes narra esse período conturbado, quando não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Ele forma uma ponte entre a conquista da terra e o estabelecimento da monarquia. Após a morte da geração de Josué, uma nova geração surgiu que não conhecia o Senhor nem suas obras. Lembre-se da ordem: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e então Juízes. É uma história de altos e baixos, de pecado e redenção, mostrando as consequências de viver sem a orientação de Deus. Sua posição na Bíblia não é um acidente. É parte crucial da grande narrativa da fé. A história do livro de Juízes pode ser resumida em um ciclo que se repete várias vezes, como uma criança teimosa. Tudo começava com um período de paz e obediência a Deus. Mas então o povo começava a se esquecer de Deus, adorando ídolos de madeira e pedra. Esse era o segundo passo, o pecado. Abandonavam Deus e corriam para deuses falsos. O pecado trazia consequências terríveis. Deus permitia sofrimento, e surgiam opressores como midianitas e filisteus. No desespero, lembravam-se de Deus e clamavam por socorro. Deus, em sua misericórdia, levantava um líder, um juiz, que libertava o povo e trazia paz. E o ciclo recomeçava: paz, pecado, opressão, arrependimento, libertação. Essa roda girou por cerca de 300 anos, mostrando a teimosia do homem e a paciência incansável de Deus. Cada ciclo era uma nova chance, uma nova história de redenção. Agora, vamos conhecer 3 dessas histórias marcantes: Débora, Gideão e Sansão. Em uma época dominada por homens, a história de Débora brilha como uma luz surpreendente. Ela foi uma das juízas mais notáveis de Israel, líder militar e profetisa. Israel sofria sob Jabim e Sísera, com 900 carros de ferro. Débora recebeu uma mensagem de Deus e convocou Baraque para liderar o exército. Baraque só aceitou ir se Débora fosse junto. Ela concordou, mas profetizou que a vitória seria atribuída a uma mulher. Deus lutou por Israel, uma chuva torrencial atolou os carros de Sísera. Sísera fugiu e foi morto por Jael, cumprindo a profecia. A vitória foi completa, e a terra teve paz por 40 anos.
Débora nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa. A história de Gideão começa em um momento de puro desespero para Israel. O anjo do Senhor aparece e diz: "O Senhor está com você, homem poderoso e valente." Gideão duvida, pede sinais, e Deus responde a cada pedido, construindo sua fé. Deus reduz o exército para apenas 300 homens, para mostrar que a vitória vem dele. Com coragem e fé, Gideão vence os midianitas. Sua história mostra que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A história de Sansão começa com uma promessa incrível e um voto especial a Deus. Sansão era forte, derrotava leões e exércitos sozinho, mas sua força era acompanhada de fraquezas, impulsivo, orgulhoso, guiado por paixões. Dalila descobre o segredo. Sansão perde a força, é preso e humilhado. Em seu último ato, Sansão ora, Deus lhe dá força, e ele derruba o templo dos filisteus. Cada juiz era diferente, mas todos mostram que Deus usa pessoas imperfeitas para realizar grandes feitos. As histórias de Débora, Gideão e Sansão nos inspiram a confiar em Deus, mesmo com nossos medos e fraquezas. Ao ler Juízes, vemos um povo teimoso, mas um Deus que não desiste. Como um pai amoroso, Deus sempre deixa a porta aberta para o arrependimento. Ele permite que soframos as consequências, mas deseja restaurar, não punir. A paciência divina é a linha de ouro que costura todas essas histórias. O coração de Deus não é indiferente à dor do seu povo. Cada libertador era uma expressão do amor incansável de Deus. O livro de Juízes nos ensina que Deus é um Deus de segundas, terceiras e infinitas chances. Assim como Israel, também nos afastamos, mas quando clamamos, Deus já está de braços abertos, pronto para nos dar uma nova chance. O livro de Juízes é uma mina de ouro de lições práticas para nossas vidas hoje. A primeira lição é sobre a importância de lembrar das bênçãos e da fidelidade de Deus. Outra lição: Deus usa pessoas imperfeitas, como Gideão, Débora e Sansão. A coragem verdadeira vem da fé em Deus, não da ausência de medo. A vitória não depende de nossa força, mas da presença de Deus. Juízes mostra nossa necessidade desesperada de um Salvador. O livro aponta para a vinda de Jesus, o Rei perfeito. Essas lições têm poder para transformar nossas vidas hoje. O livro de Juízes não é só uma história antiga, é um espelho. Vemos nossa tendência ao orgulho e à idolatria dos tempos modernos. O pecado, que parece atraente, sempre leva à opressão e vazio. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. É um perigo constante em nossa cultura. Mas Juízes também reflete a incrível graça de Deus, que não desiste de nós. O clamor por socorro é o primeiro passo para a libertação. O legado de Juízes é esperança. Juízes nos mostra nossa necessidade de Deus e sua disposição infinita em nos encontrar. A obediência leva à paz, a fé nos dá coragem, e o arrependimento abre as portas para a misericórdia. O segredo dos Juízes está na fidelidade constante de Deus, capaz de transformar nossas vidas hoje e para sempre. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe esta mensagem com sua família, com seus amigos, para que eles também possam ser abençoados e se aproximar da palavra de Deus. Antes de fechar este vídeo, deixe um comentário abaixo nos dizendo o que você gostaria de ver a seguir. Existe algum livro específico da Bíblia, uma missa ou uma oração em que você está interessado? Com o seu apoio, criaremos mais vídeos como este, espalhando a palavra de Deus, para que você possa não apenas estudar, mas também viver por ela. Obrigado por fazer parte desta comunidade. Que você tenha um dia abençoado.